Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o ex-prefeito de Redenção, Davi Benevides, do PSB. Qual o balanço dos últimos 8 anos da gestão municipal de Davi Benevides? Como a gestão do município de Redenção chegou a ser considerada a melhor do Ceará? Que boas práticas municipais podem ser replicadas em outros municípios? Ainda, os planos políticos do convidado para os próximos anos. Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. De tradicional família política cearense, Davi Benevides é ex-prefeito de Redenção, município a cerca de 60 quilômetros de Fortaleza. Nesta entrevista, o gestor fala da experiência política e dos bons resultados colhidos nos últimos 8 anos. Davi, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Política, à TV Otimista. Olá, Erivaldo. Fico muito grato aqui pelo convite. Sempre digo da minha felicidade de poder estar compartilhando aqui agora a experiência desses 8 anos de administração, e digo muito que gestão sempre será um desafio que nós temos aqui na sociedade, mas com muita felicidade nós podemos aqui trazer boas recordações que nós tivemos durante os nossos 8 anos e com certeza eu fico muito grato, como eu sempre digo, à população de Redenção, que me confiou durante esse período a chefia máxima do município, já que a gente sabe que cada vez mais as cidades elas têm uma dificuldade de colocar e confiar, uma palavra tão rara nos dias de hoje, confiar em alguém, de fato, o futuro do município. Exatamente. O sobrenome do senhor já entrega um pouco, mas só para fazer aqui o dever de casa, você é filho do deputado federal Mauro Benevides, filho e neto do Mauro Benevides, senador da República, um dos ícones da política do Estado e também uma figura de projeção nacional. Isso dificultou ou facilitou a sua entrada ainda jovem no mundo da política, Davi? Aí nós já vamos para a responsabilidade. Então, assim... Carregar esse sobrenome, né? Então, assim, quando nós iniciamos a nossa caminhada política, uma das grandes responsabilidades, como eu falei, que nós tínhamos era a questão da sucessão. Meu pai, hoje deputado federal, meu avô, ex-deputado federal, ex-senador da República, né, meu bisavô, então nós temos uma linhagem já de políticos na família. Obviamente que por alguns lados isso facilita, já que tendo alguém com experiência política dentro de casa, de gestão, que no caso meu pai trouxe vários conselhos, isso tem contribuiu muito durante esses 8 anos. Mas, ao mesmo tempo, como você falou, isso traz também uma preocupação, já que nós sabemos que, diante desses 2 nomes, nós precisávamos fazer uma gestão no mesmo tamanho desses 2 nomes da política que tanto fizeram como fazem ainda pelo estado do Ceará, como pelo nosso país. Então, assim, no começo, nós tivemos ali muitos receios, mas com certeza, com muito trabalho, que eu tenho sempre falado, o trabalho ele tem essa capacidade de dignificar e também de alcançar todos os seus objetivos, e com o trabalho que eu consegui desempenhar durante os 8 anos, nós tivemos esse êxito, de fato, de trazer os resultados, apresentar para a população que esse era o meu maior objetivo, corresponder o que o povo da minha cidade colocou durante o meu período, mas também, obviamente, eu tenho certeza que meu pai, ele acompanhou e ficou também muito feliz junto com o meu avô, com o trabalho, né? Como eu falei, com o trabalho que nós fizemos em Redenção. Exatamente. Estamos em 2025, o senhor assumiu a primeira gestão em 2017. 2017, ou seja, o senhor deveria ter 20 e poucos anos, né?
se cercou de pessoas da sua faixa, foi buscar secretários experientes, fez alguns cálculos ali de quem poderia acompanhar a gestão. Como é que foi a composição para compatibilizar com a sua visão de mundo, Benevides? Então vamos lá, então vamos voltar aqui a 2017, né? Você falou na sua entrada que nós fomos eleitos em 2021 a melhor gestão do estado do Ceará. Davi, por que isso? Então vamos primeiro situar que tem um ditado que eu gosto de falar para as pessoas, que eu tenho muito no meu coração, que diz assim: quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Isso eu também falo muito por causa da minha família, da tradição. Exato. Então, eu trago isso para a redenção também. Então, em 2017... Tem até um complemento. E quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve, né? Exatamente. Então, em 2017, quando nós chegamos em Redenção, eu recebi a cidade com o maior desequilíbrio financeiro de todo o estado do Ceará. Nós recebemos o município com 4 meses de salários atrasados. Ou seja, não era só conta corrente, eram contas, era inadimplência mesmo. Inadimplência mesmo. E com isso, além dos salários atrasados, eu friso muito a questão dos aposentados, certo? Eu muito rapidamente percebi na entrada da gestão que na época era muito jovem, boa parte das pessoas da sociedade, apesar da inadimplência e do atraso da prefeitura, as pessoas elas tinham como fazer o seu ganha-pão. Só que os aposentados, eles sobrevivem quase unicamente do seu provento, do salário. Então, a partir do momento que você fica sem receber aquilo, o que é que eu quero dizer? Estamos falando de vidas. Então, eu não só tinha o desafio de fazer essa equalização, mas, ao mesmo tempo, eu precisava fazer isso com celeridade. Ou seja, eu estava com vidas precisando de soluções. Então, rapidamente, eu tive que me debruçar na solução dessas situações e, ao mesmo tempo, como você me falou, me cercar. Eu tive a oportunidade, como eu falo até hoje, Deus, Ele me abençoou e me abençoou de várias maneiras. E uma delas, que eu trago muito agora para a política, é que eu tive a oportunidade de escolher toda a minha equipe, certo? Toda a equipe de secretários que eu tive durante os meus 8 anos no município de Redenção foram pessoas escolhidas por mim, mediante critérios em que eu observei para aquelas pessoas que teriam ali capacidade de dar a sua contribuição na sua secretaria. Porque muitas vezes, certo? E foi algo que eu empreitei durante os 8 anos, eram necessários observar, achar talentos, certo? E que durante os 8 anos a gente vai poder compartilhar, eu posso compartilhar com você aqui muitos talentos e muitas coisas que Deus me abençoou. Mas o que eu queria frisar, que era para responder a sua pergunta, eu tive a oportunidade de escolher a dedo todos os secretários durante os 8 anos da minha gestão à frente do município de Redenção. Isso porque foi muito bem votado, portanto, chegou com uma legitimidade política. Isso acaba fazendo a diferença, né? Porque quando a coligação é muito grande, às vezes tem mais pajé do que índio, né? Então fica ali aquela disputa de quem vai pegar um pedaço do governo, mesmo para municípios pequenos. Isso atrapalha, Davi, a sequência, o andar do governo? Eu digo que a política, ela tem os seus paradigmas e que na gestão ela também não é diferente. Mas eu acho que todas as partilhas e os companheiros, nós temos bons nomes, certo? Eu observo que, por exemplo, na minha cidade, nós, quando iniciamos, nós tínhamos internamente, ou seja, nas pessoas da cidade, tinha um sentimento que as pessoas boas, e que isso é um sentimento de várias pessoas do interior, que as pessoas boas só estão dentro da cidade, ou seja, quando a gente traz alguém de fora, tem um sentimento muito ruim, como se alguém estivesse tomando a oportunidade da pessoa de dentro da cidade. E que isso, quem quer fazer uma boa gestão, você tem que estar apto, primeiro, a escolher os melhores, independente de quem seja. Vou te dar um exemplo, né, para ficar muito claro. Pois não. Durante a minha gestão, eu escolhi uma vereadora para ser secretária de Agricultura.
Davi, vixe, não, peraí, Davi, tu acabou de me dizer que você escolheu as pessoas e tu está escolhendo uma pessoa, uma vereadora. Não, você está fazendo a política. Eu falo, não, gente. A vereadora que eu escolhi para ser minha secretária de Agricultura, ela primeiro é mulher, segundo, presidente do sindicato dos agricultores da minha cidade, coisa que é algo ainda muito masculino quando a gente fala de sindicatos rurais. É algo praticamente masculino e ela era uma mulher à frente do sindicato e com uma experiência de mais de 10 anos à frente da área. Ou seja, inclusive na posse dela, as pessoas diziam que a ida dela para a Secretaria de Cultura é a mesma coisa do Pelé para jogar futebol. Ou seja, o que é que eu estou querendo mostrar com isso? É que quando você quer tomar de fato a decisão certa, nomes, eles existem. Mesmo sabendo que pode haver algum tipo de rejeição, etc. Tá, enfim, então tem que apostar, né? Temos que apostar e sempre com critérios, com critérios, ou seja, era uma pessoa que já havia demonstrado experiência, já havia demonstrado que tinha vontade de fazer um bom trabalho naquela área e que foi de fato o que aconteceu. Assumiu a secretaria e ficou marcado como uma das melhores na administração nesta secretaria específica. Ou seja, nós sempre precisamos entender aqui, durante a minha gestão, eu tive a capacidade de escolher todos, que para mim era algo inegociável, ou seja, eu não queria visualizar o início de uma gestão tendo algumas práticas do passado, mas que também não quer dizer que se a pessoa for boa, se ela tiver competência, se ela tiver capacidade, nós vamos deixar de escolher. E foi o que eu fiz. Eu fui atrás daquelas pessoas em que eu observava que tinha de fato a melhor capacidade. E que, graças a Deus, nós tivemos esse êxito. Agora, para insistir nesse ponto, prefeito, não é razoável que um candidato que se elege, geralmente não se elege só, se reelege a partir de um grupo que se formou, uma coligação, etc. Não é justo que esse eleito escute ou pelo menos receba indicações de representantes do grupo político? Exatamente. Isso aconteceu? Eu estou falando, é isso que eu estou dizendo, estou falando de uma vereadora. Entendeu? Estou falando de um representante do meu grupo político. Falando de uma vereadora. E de outros, de aliados. Exato, de aliado, minha aliada. Entendeu? O que eu estou querendo dizer é que as pessoas, elas encaram isso unitariamente como se fosse apenas um compartilhamento nocivo, como se isso fosse só ruim. Não. Acho que é politicagem, né? O ruim é quando isso é apenas um compromisso. Você tem que colocar uma pessoa e colocar quem for, não. É cota de fulano. Exatamente, eu tive durante toda a minha caminhada a capacidade de colocar quem eu tinha observado. A competência, a capacidade, que durante a caminhada eu coloquei quando foi necessário, eu observei pessoas de competência, como também vi quando não tinha, quando era necessário colocar uma pessoa que eu observava ser até de outro município, porque como eu falei, no interior, isso é um pouco mais desafiador, as pessoas naquele primeiro momento não observam isso de uma maneira muito correta, também inclusive, um dos quadros que nós optamos por redenção, ou seja, um dos meus secretários durante esses 8 anos, e uma das coisas que eu tenho muita felicidade, me orgulho muito e agradeço a Deus, é que muitos dos nomes que eu escolhi para integrar a minha equipe cresceram na vida política. Eu quero dizer isso. Hoje eu tenho pessoas que integram altos escalões de várias instituições do Estado e do país. Ou seja, mais uma vez, para balizar o que eu estou dizendo, é que atrás de nomes com capacidade e com competência, independente de onde ou de como você veio, mas sim se você tem vontade de fazer e de empreender um bom trabalho. Principalmente, né, Davi, nesses tempos políticos atuais em que o lençol é curto, muitos compromissos, um orçamento geralmente muito apertado, com uma série de fatos inesperados ao longo da gestão, o gestor ele tem que ter essa prioridade, né, de rodar a máquina
de maneira enxuta e com quadros talentosos e criativos, né? O nome disso a gente chama na gestão de eficiência. Exatamente. A gestão ela precisa ter eficiência e, ao mesmo tempo, quando a gente fala eficiência, a gente tem que ter eficiência em vários setores. No setor financeiro, certo? Para que a gente consiga, com menos, fazer mais. Mas, e melhor, né? E melhor. Mas, ao mesmo tempo, uma das coisas que a política ela me ensinou é que, por muitas vezes, para fazer grandes coisas, não é necessário fazer coisas grandes. O que é que eu quero dizer com isso? Por muitas vezes na gestão, eu percebi que para nós atingirmos, porque quando nós falamos de gestão, indicadores são importantes de saúde, de educação, de cobertura de assistência social, mas precisamos entender que o que impera em torno de uma gestão é a popularidade, certo? Se nós fizermos todo esse trabalho, mas nós não conseguimos fazer com que a população compreenda a magnitude desse trabalho, o que é que vai acontecer? Nós não vamos ter êxito. Às vezes até medidas amargas no início para desdobrar em bons resultados. Para as pessoas compreenderem, ou seja, por exemplo, para eu conseguir, no meu primeiro ano, como a gente estava falando, de desequilíbrio financeiro, 4 meses de salário atrasado, eu tive que tomar medidas muito amargas. Mas no intuito, mostrando para a população, que é o que eu estava falando, mostrando para a população que estava sendo feito, para nós conseguirmos, no curto prazo, pagar os salários atrasados. O populismo aí não tem chance, né? Não. Aí vai afunda de vez, né? É o que acontece, é porque existe a política e existe a politicagem. Existem os dois, certo? Então você precisa fazer a política, a boa política. Então, por que eu estou fazendo isso? Porque eu aprendi que na gestão, pequenas ações, elas podem gerar grandes resultados. Não só são aquelas ações pitorescas que vão trazer para a gestão um índice de popularidade exacerbado. Não. Pelo contrário, eu aprendi durante os meus 8 anos que muitas ações pontuais podem gerar um nível de satisfação elevado para a população. E que eu acho que isso é do ser humano. Às vezes a gente acha, vamos colocar para um relacionamento. Né? O relacionamento conjugal, eu que hoje sou casado, vejo que o que dá de diferente no nosso dia a dia não são os grandes gestos, mas são os pequenos gestos do dia a dia. Como um bom dia, Exato. como um café da manhã, como uma ligação no meio do dia. Na política ela não é diferente. Então, assim, a gente precisa perceber que nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de almas, nós estamos falando de seres humanos. Perfeitamente. Então, e é isso que eu falo muito, eu faço política com amor, certo? Eu costumo dizer, e apesar agora de já ter um pouco mais de idade, né? Quando me elegi, eu fui um dos prefeitos mais jovens do estado do Ceará e também um dos mais jovens do país, automaticamente, né? Que eu sempre falei que eu sou um jovem sonhador. E agora já com 8 anos à frente, eu não perdi isso. Eu continuo sendo jovem, continuo sonhando muito com o futuro e não esquecendo de onde eu vim. Fazendo política com amor e principalmente agora tendo essa bagagem do que o povo da minha cidade me ensinou. Perfeitamente, ficou claro. Vamos nessa vibe retomar daqui a pouquinho, Davi, no segundo bloco, tá bom? A nossa conversa de hoje. Daqui a pouco a gente volta, portanto, aqui com Davi Benevides, ex-prefeito de Redenção, nos dando aqui uma aula, colocando aqui a sua experiência, apesar de ser da nova geração, como se faz política com propósitos. Daqui a pouco a gente volta, depois do intervalo. É rapidinho, não saia daí. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política de hoje. Eu sou Erivaldo Carvalho, você está na TV Otimista, que recebe Davi Benevides. Ele é ex-prefeito de Redenção, é filiado ao PSB. Daqui a pouquinho vamos falar sobre isso e também está na internet. Como é que ele encontra no Instagram, Davi? Gente, quem quiser me acompanhar, dá uma olhada na minha trajetória,
acompanhar os nossos conteúdos. Eu tô lá no Instagram, tô no Facebook e também, viu, Erivaldo? No TikTok, Sério? viu? No TikTok, então... Tem umas dancinhas e tal? Tem, rapaz. Eu percebo que nós temos que nos comunicar com todos os públicos. E um público que eu, Davi, sempre adorei. E que, inclusive, visualizo que a gente tem que povoar essas redes, porque eu que conheço muito bem as redes sociais, sei o conteúdo que tem lá. Então, eu sou adepto de nós trazermos sempre bons conteúdos para a internet. Então, sou militante das boas novas que nós precisamos ter nas redes sociais, que às vezes não é para falar só de política, não. Falar de dia a dia da sua vida, enfim. Então, gente, entrar lá no Facebook, no Instagram e no TikTok é bem facinho. Coloca lá, Davi Benevides. Você me encontra lá, pode seguir, curtir, comentar, compartilhar. Dá um cliquezinho lá na lanterninha lá para poder já receber a notificação dos nossos conteúdos e você vai ver que eu vou estar falando muito das ações e das experiências que nós tivemos em Redenção, mas também falando um pouco da minha vida, da minha família, para aquelas pessoas que, como você disse aqui mais cedo, gostam de acompanhar um pouco de história, já o que eu também vivo um pouco, trazendo sempre a mensagem da minha família e também aproveitando que você abriu esse espaço, uma coisa que é fundamental e eu não perco a oportunidade de também falar incessavelmente, que é um pouco de Jesus. Exatamente. Então, você me acompanhe lá para a gente poder bater esse papo e também, quem tiver mais uma pergunta adicional aqui depois do programa, eu vou estar muito feliz de poder lhe responder. Muito bem. Você foi bem eleito, bem reeleito e conseguiu eleger uma sucessora ali, mais ou menos dentro de uma folga de votos muito boa. Se a gente fosse fazer uma síntese, principalmente a partir do ponto em que Redenção foi escolhida, o município de Redenção foi escolhido como um dos mais exitosos do Ceará, o que a gente citaria? Quais alguns 2 ou 3 pontos que justificaram essa eleição, Davi? Você fala de obras? De obras. Vamos começar por obras, mas às vezes tem resultados que não são visíveis, né? Que não são tangíveis. Porque graças a, como eu disse, Deus foi muito bom comigo. Nós conseguimos atingir indicadores importantes em praticamente todas as secretarias. Em obras, para você ter ideia, eu, lá em Redenção, quando eu recebi o município, nós tínhamos vários desafios. Até para a população que está nos assistindo entender. Redenção detém esse nome por ser a primeira cidade do Brasil a abolir os escravos. Uma história importante para todo o país. Tem até um monumento lá que é um ícone da exatamente. Cidade. Nós temos o monumento Negra Nua, nós temos o obelisco, nós temos inclusive perante todo o perímetro do município. A universidade. Nós temos a Unilab, enfim. E quando eu iniciei, uma cidade com mais de praticamente 150 anos, nós parecíamos que estávamos numa cidade de 50 anos. Só para você entender, o centro comercial da cidade era em Pedra Tosca, certo? Então, visivelmente, era uma cidade que precisava de uma evolução. Parada no tempo, você quer dizer? Parada no tempo, exatamente. Então, uma das minhas primeiras ações, só para você entender, dia 29 de janeiro, que é meu aniversário, certo? O então governador Camilo Santana, ele me deu um grande presente de aniversário na época. Ele me deu o completo asfaltamento de todas as ruas do centro comercial. Ou seja, realmente foi um grande cartão de visitas. E de lá nós fizemos grandes obras. A maior obra vou falar de juventude, que é o meu caso, eu fiz um estádio municipal, certo? No município. É uma obra de quase 2 milhões de reais, em que nós inauguramos com um jogo de Fortaleza e Ferroviário. Mas eu vou destacar aqui importantemente que o que eu acredito que as pessoas vão se identificar com o momento da pandemia, certo? Lá no município de Redenção, a prefeitura municipal, ela não tem hospital, certo? Existe um hospital no município que é um hospital filantrópico. O que isso quer dizer? É um hospital que ele tem atendimento, mas a gestão dele não é da prefeitura, ele não é administrado pela prefeitura. E quando nós entramos na pandemia, nós sabemos que nós enfrentamos um caos. E que a maior porta de entrada de atendimento emergencial
da cidade era o hospital. E que, obviamente, ninguém tinha expertise para o tratamento da Covid-19. Imagine ali os hospitais filantrópicos que, se administrativamente o dia a dia do município já é um grande desafio, para os hospitais filantrópicos, muito mais desafiador ainda. E que a emergência do hospital filantrópico era muito pequena. Era talvez não, menor do que um quarto de 5 metros quadrados. Era desumano. Então certo? Foi um caos mesmo. Um caos. E aí o que acontece? O terreno do hospital, na época, pertencia ao governo federal. O hospital filantrópico, ele é uma entidade privada. E aí, como é que a gente faz? Então, eu poderia muito bem dizer assim, não é meu problema, hospital filantrópico, não é da prefeitura, vida que segue, como foi a posição de todos os meus antecessores. Só que, Arivaldo, eu digo muito para as pessoas, eu sou uma pessoa que acredito que gosto muito de gente. Certo? Eu vejo muito que a sociedade hoje, ela delimita o insucesso de muitas coisas no povo. E eu acredito em pessoas. Certo? Então, para mim, como é que eu vou deixar o maior equipamento de saúde da minha cidade sem fazer nada? Eu falei, gente, eu não posso fazer isso, eu preciso dar uma solução para isso. Então, eu comecei a buscar. Então, fui para cima, fui no governo do estado, fui no governo federal. E aí, olha a engenharia. Eu convenci o governo federal a deixar o governo do estado me repassar um recurso para fazer uma emergência numa entidade privada. Foi uma engenharia mesmo. Não acredita aí? E, então, foi muito difícil essa articulação política. Mas chegou a tempo de salvar muitas vidas. Né? Basta lhe dizer que eu entreguei a emergência. E quando eu comecei isso, não existia pandemia, tá? Comecei isso em meados de 2018, essa articulação política. Com início em 2019, até que em maio, se eu não me engano, foi junho, não me recordo agora, acho que foi julho, desculpa, julho de 2020, nós entregamos a emergência. E a pandemia já tinha chegado, não com a força, mas já tinha... Não, no pico da pandemia. Não, você está falando em 2019. Não, eu 2020. comecei. Sim, né, ok. Nós começamos as articulações em 2018. O que é a articulação? Fazer o projeto, pedir o recurso, depois celebrar convênio, fazer a licitação, tal. Depois de 2019, começa a obra, ordem de serviço, primeira etapa, segunda etapa. Em 2020, eu consegui concluir e no pico da primeira onda, que foi, né, acredito que uma das mais devastadoras, nós entregamos a emergência. E eu lembro como se fosse hoje, eu recebendo uma ligação de uma pessoa de Redenção, dizendo assim, Davi, eu queria lhe agradecer muito por essa emergência, porque eu vim de hospital tal, privado de Fortaleza, e a emergência de Redenção está muito melhor. Certo? Aqui você tem a recepção climatizada, você tem a sala de vacinação climatizada, você tem centros de apoios climatizados, você tem profissionais atendendo na triagem e nas salas de recuperação. Então, assim, foi muito gratificante. Deus realmente operou. Então, fiz uma nova emergência, depois entreguei a maior unidade de atenção básica de toda a minha região, investi mais de R$1 milhão nessa unidade de atenção básica. Durante a minha gestão, o governo do estado, ele entregou a maior escola profissionalizante da minha cidade, ou seja, já aprontando os jovens para o futuro. Na assistência social, que é uma pauta que eu gosto muito de colocar, porque cada pessoa, hoje eu percebo que no Brasil de hoje está muito vivo a questão das bandeiras. Bandeira A, bandeira B, bandeira C, e que eu acho muito importante isso, todo mundo defender as suas caminhadas. E eu também tenho a minha. Às vezes eu acho que pode ser um pouco degradê as pessoas, apesar de ser jovem e pensar um pouco mais antigo, mas eu sempre disse que na minha cidade, e se um dia eu for projetado para
algo na vida política, independente de cargos políticos ou mandatos, eu tenho um lado, eu tenho uma bandeira, que são pessoas humildes. Eu estou na política para trazer trabalho, ações para pessoas humildes. Por isso você olhou para a assistência social. Né? Exatamente. Porque o que eu falo humildes? Que as pessoas acham que humildade é só pessoas carentes. Certo? Não é só pessoas carentes, pessoas que realmente são humildes, pessoas que têm necessidades especiais, pessoas que estão em extrema vulnerabilidade. Essas são as pessoas que eu foquei em ajudar os meus 8 anos. Então, uma das ações que eu tinha em assistência social, e como eu falei, é difícil ajudar essas pessoas. Existem sempre pessoas que não compreendem. Uhum. Então, vou dar um exemplo. Quando eu entrei, mais uma vez, eu não sou de Redenção, certo? Até para as pessoas que estão me assistindo compreenderem, eu não sou natural do município de Redenção, ou seja, para quem é do Ceará ou do Nordeste sabe qual é a dificuldade de uma pessoa estar à frente do município não ser natural da cidade. E segundo, eu tinha 27 anos de idade, né? Ou seja, muito jovem. Então, assim, quando eu entrei, nós temos a nossa tradicional festa do município, certo? Que coincidentemente acontece na última semana do ano. As 3 datas que são praticamente mais movimentadas no calendário de felicitações durante o ano é Carnaval, aqui no Ceará, Carnaval, São João e Réveillon, onde tem mais movimento. E, coincidentemente, Redenção festeja suas festas de emancipação política na última semana do ano, ou seja, também é muito movimentado. E aí o que acontece? Quando nós fomos planejar a nossa primeira festa de 2017, eu fui começar a fazer a concentração, né, os recursos, o planejamento dos recursos. E eu vi que era muito dinheiro que a gente acaba gastando para fazer a festa. Uhum. E eu pensava, meu Deus do céu, nós vamos fazer esse investimento numa festa. O dinheiro que eu vou sentir falta lá na frente, né? Puta, eu podia estar ajudando A, ajudando B, ajudando C. Isso é o que eu pensava na época, né? Mas depois eu vi o que move, a economia que é movida. Eu sei que, né, eu aprendi que pessoas sobrevivem desse momento. Então, aquelas pessoas que são apenas críticos também precisam estar do outro lado do muro para visualizar aquelas pessoas que trabalham e que dignamente trabalham para poder ganhar o seu dinheiro quando nós temos essas comemorações. Então tem um lado econômico muito forte, de geração de renda. Que às vezes até volta em tributos para o município. Exatamente, você gera oportunidades. Mas mesmo assim, Arivaldo, no meu coração ficava aquele negócio, meu Deus, eu vou fazer uma festa que talvez uma parte relevante da minha população não pode nem não tem dia nem para chegar, meu irmão, na festa. E que é outra coisa que eu sempre tive fazer de disrupção na política. Primeiro que a gente estava falando é escolher pessoas boas, independente de onde elas venham ou sejam, ou seja, pode ser da cidade, como pode ser político, pode ser, tem que ser boa. E ter coragem para... E coragem, como a gente falou mais cedo. E de segundo, copiar na política. Excelente. Então eu vi um município da Paraíba que fez uma ação, eu falei, rapaz, vou trazer para cá. O que é? Eu fechei a cidade, ou fechei a festa. E falei, só entra na festa quem doar 1 quilo de alimento. Tem que doar 1 quilo de alimento. Aí o pessoal começou. Rapaz, esse menino aí vai fechar a festa não é do povo. Vai cobrar alimento, como é que pode? Não pode, isso aqui. Rapaz, começaram a meter o aço em mim. Rapaz, não pode. Eu falei, gente, rapaz, você que vai, sei lá, o que você vai tomar na festa, rapaz, tu não tem capacidade de comprar 1 quilo de alimento, pelo amor de Deus, rapaz, que falta de... Gasta 200 e não tem 10 para deixar. Maria, hora 10, na época era 5. Então, eu falei, meu irmão, eu vou enfrentar. Se você quiser ir pra festa... É quase simbólico para muitas pessoas. Se você quiser, meu irmão, não quero saber. Vai ter que dar 1 quilo de alimento. E fiz, depois fui criticado. Rapaz, você não tem noção da crítica que eu recebi. Como eu falei aqui um pouquinho antes. Você fazer ações para quem precisa é difícil. Aí coletou quantos? Aí o que acontecia? Até hoje, foi recorde atrás de recorde. Nós fizemos e fazemos até hoje a maior distribuição de cestas básicas da história da minha cidade. E com uma observação, como é na final da festa, nós distribuímos essas cestas básicas num momento, talvez, um dos momentos talvez mais importantes durante o ano, porque dia 31 de dezembro, amigo,
e eu que conheço a carência da minha cidade e de muitas outras cidades, dia 31 de dezembro, enquanto as pessoas estão comemorando, muita gente não tem o que comer. Então, o meu papel é que no dia 31 de dezembro, eu consiga fazer o dia daquele senhor, daquela senhora, daquela família, um pouco melhor. Aí foi lançado em 17... E a gente faz até hoje. E vem se replicando, com sucessivos acréscimos, né? Exatamente. A última agora nós distribuímos 8 toneladas, certo? De cestas básicas. E o mais importante, você que está me assistindo, você que está me acompanhando, se quiser nas minhas redes sociais. E durante esses anos, a gente sempre aumentou mais uma ação. Qual é a ação? Dia 31 de dezembro, durante todos os meus 8 anos, eu mesmo fui entregar. Entendi. Dia 31 de dezembro, de onde eu estivesse, eu saía de onde eu estava, ia para a minha cidade. Obviamente não tinha como entregar todo, né? 8 toneladas, dá mais de 1.000 cestas básicas. Mas eu sabia que não Davi, né? Não eu, porque eu não sou ninguém, eu preciso sair do mandato. Enfim, eu sabia que a figura do prefeito, ela tinha uma importância, certo? Era como a gente falasse para aquela pessoa carente que nós havíamos lembrado dela. Agora, nos anos eleitorais, isso não deu problema, não? De você distribuir alimento? Depois da eleição. Depois da campanha? Porque é dezembro, Dezembro, né? dia 31 de dezembro. Já todo mundo é diplomado, né? Todo mundo diplomado, resolvido. Então, por que eu estou falando isso? Porque, como eu disse, cada um escolhe como trabalhar. Eu, Davi, estou na vida pública sob esse chamado. Entendi. Aqui é para trazer soluções para pessoas que mais precisam. E durante toda a minha gestão enfrentei muitos desafios, mas sempre mostrei para as pessoas que nós precisamos ter esse olhar por essas pessoas. Muito bem, prefeito. Ficou muito bacana o seu depoimento nesses casos, nesses episódios, inclusive depoimentos inspiradores. Eu acho que é por aí que a política pode ter dias melhores. A gente vai fazer um rapidíssimo intervalo, daqui a pouco a gente volta, tá bom? A joia. Portanto, daqui a pouco, mais Davi Benevides no terceiro e último bloco do nosso bate-papo de hoje. Ele que é ex-prefeito de Redenção, filiado ao PSB, aqui comigo no programa Política, na TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. A gente recebe Davi Benevides aqui no programa Política. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho e o Davi também está na internet. Como é que faz para quem não anotou da primeira vez, Davi? Gente, quem ainda mais uma vez não me conhece, está me vendo hoje aqui a primeira vez, não teve a oportunidade ainda de acompanhar a gente no bloco passado, nos acompanha aqui nas redes sociais, tá, gente? No Instagram, no Facebook, como eu falei pro Erivaldo, ele gostou aqui, ó, no TikTok, tá, gente? Você é um TikToker, TikToker, né? É só olhar lá no Davi Benevides, se colocar em qualquer das plataformas, vocês vão poder me encontrar. E eu tava falando aqui pro Erivaldo, sempre com conteúdos de boas novas, boas notícias, falando sempre aqui de um pouco de política, falando um pouco da minha família. Como eu falei para o Erivaldo, também falando um pouco de Jesus, como eu gosto sempre de também pontuar, e dizer para vocês que acompanhem a gente lá, porque é muito importante estar conhecendo vocês e vocês também poder acompanhar um pouco do nosso trabalho que nós fizemos em Redenção. E aquelas pessoas que eu sempre recebo, Erivaldo, notícias, umas mensagens assim, rapaz, eu conheci o seu avô. Que no caso o senador Mauro, né? Exatamente. Conhecido como Maurão, já que seu pai também é conhecido como Maurinho, né? Mauro Benevides, a figura da política cearense. É verdade. Daqui a pouco a gente finaliza o programa falando da sua família. Eu queria saber, você como um jovem político, etc., você falou de religião, geralmente o pessoal de menor idade tem ali, fica meio acanhado quando vão falar de religião, de Jesus, e você consegue trilhar, né, esses dois caminhos, costurando um com o outro. Qual é a mensagem nesse sentido que você deixaria aqui com a audiência, Davi? Bem, o que eu gosto de dizer... essa mistura de política com religião, com fé? O que eu digo muito para as pessoas é que, primeiro, a caminhada na fé, ela se dá como uma descoberta. Todo ser humano ele precisa de algum certo momento da sua vida e que não importa o quando, certo? Não importa o quando, importa que você inicie o seu relacionamento. E o meu relacionamento com Jesus foi algo que mudou a minha vida. E essa mudança que ela não é
inclusive, de uma vez, ela é uma mudança De um dia diária. Certo? Quem vai conhecendo a mudança que Jesus tem no seu interior, percebe que cada dia que passa, você compreende o processo de vida em que Deus ele pode fazer na sua vida. E que quanto mais você entrega isso na mão dele, é impressionante a recompensa. Certo? E recompensa em todos os lugares. Certo? No seu casamento, na sua família, na sua vida. E eu digo isso porque, para que fique muito cristalino nas pessoas que estão nos assistindo, em todas as áreas, às vezes no seu trabalho, às vezes no seu casamento, às vezes na sua família. Como assim, Davi? Às vezes a pessoa tem um filho ou uma filha em que você está desconectado e você não sabe por que não vem essa conexão. A resposta é Jesus. Se o seu casamento não está indo bem e distante, você não sabe por que isso está acontecendo, é porque está faltando Jesus. Se você não está conseguindo evoluir no seu trabalho, se você aquela promoção que você estava querendo, aquela oferta de emprego que você estava buscando, ainda não surgiu, é porque você ainda não entregou a Jesus. A partir do momento que você toma essa decisão, eu estou falando o que aconteceu na minha vida. A partir do momento que eu tomei essa decisão, é impressionante a recompensa que eu tive. Então eu gosto de dizer isso para que as pessoas possam tomar a mesma decisão. Compreender que é através dele que tudo que for necessário para a sua vida, não que você queira, porque quem tem a caminhada na fé sabe que nada é na sua vontade, mas sim na vontade dele. E quando nós entregamos isso, nós percebemos que ele sabe o que é melhor para nós. É por isso que eu falo muito que de tudo que eu gosto de colocar um pouco na internet, eu gosto muito de falar de Jesus, para que as pessoas elas entendam que a minha verdade pode ser diferente da dela, mas com certeza nós iremos concordar que tudo isso foi feito através do trabalho, da passagem, mas diante disso tudo da palavra de Deus. Entendo. Aí você atua na política e tem essa posição, essa caminhada na fé, como você fala, com certeza. Mas também da porta de casa para dentro, né? Claro, você se considera uma pessoa muito família, no sentido clássico, né? Com certeza. Eu, por exemplo, a gente está conversando aqui, semana passada eu estava em Brasília, durante a prefeitura foi o que eu mais fiz, foi visitar o meu avô, certo? Qual é a idade do senador Mauro? Rapaz, aí você me pegou. Rapaz, se eu falar na televisão a idade do meu avô, ele não vai deixar eu entrar. Ele pede para eu dizer assim, meu filho, se lhe perguntarem a minha idade, você diz assim para eles, diga que eu já passei dos 80. Pronto, sim, então ele já passou dos 80, gente. Tá certo. E tá inteiro, lúcido, muito bem, o senador Mauro. O vovô, ele, graças a Deus, ele assim, né, gente, vamos respeitar aqui, né, eu vou até ajudar vocês, ele já passou dos 90. Então, assim, mediante muito toda... Muito querido o seu avô. Maria, vamos, rapaz, olha só, vamos fazer uma reflexão em você aqui. Como eu sou abençoado. Eu tenho meu pai e minha mãe vivos, casados. Meu avô e minha avó são vivos, casados. Tenho minha avó, mãe da minha mãe também viva, infelizmente não tenho meu avô. Tenho 2 irmãos que são assim, meus alicerces de vida. Sou casado. Então, assim, tudo de família eu tenho hoje, e assim, em abundância. Então, eu sou uma pessoa extremamente abençoada. E conviver com eles, para mim, é um tesouro que eu tenho, é uma bênção que eu não sei nem estimar em palavras. Então, por que eu estou falando isso? Porque a família, ela é Deus família. Né? Então, assim, se eu tenho a capacidade de conviver com eles, de ter isso disponível, eu vou, no meu máximo, conviver com isso. Então, assim, vou muito em Brasília conversar com meu avô, estou sempre com meu pai, estou sempre com a minha mãe, estou sempre com meus irmãos, com meus avós. Coincidência, a minha avó, mãe da minha mãe, ela morava embaixo de mim durante muito tempo. Entendi. Então, eu via minha avó, mãe da minha mãe, era só descer para conversar com ela. E então, conselho assim, na política para o seu pai, para o seu avô, quando prefeito, ou antes ou depois, chegou a ter esse momento? Rapaz, o meu pai, ele sempre foi uma pessoa de muito estudo. Então, meu pai, ele sempre incentivou a gente a estudar. Né? Meu pai, ele foi um dos... Né, para quem não sabe, né, o meu pai, o deputado federal Mauro Benevides Filho, ele já foi um dos brasileiros com títulos de doutorado mais jovens da história do Brasil.
Uma área complicada. Economia. Meu pai foi doutor com 25 ou 26 anos. Então, isso em 1900, eu não vou dizer o ano, que também você deve ficar bravo comigo. Mas quem, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque meu pai gostou de estudar. Quem na minha casa, quem gosta da política partidária, eleição é o meu avô. Então, o vibrante na minha casa mesmo sempre foi o meu avô, de saber como é que está a redenção e como é que está a gestão. Obviamente que meu pai é muito próximo, até porque meu pai, eu acho que o símbolo de gestor, de competência que nós temos na minha casa é o meu pai. Mas nós sabemos que aquele que é envolvido com o calor do povo é o meu avô. Então, ele sempre gosta de saber dessas coisas. E aí, deve haver ainda, esses momentos em que você se aconselha, né? Por exemplo, para 2026, você já chegou para algum deles e perguntou, não, eu acho 2026, que assim, deputado, não, tarará, alguma coisa nessa 2026 é natural, mas o momento de vida que eu vivo, eu sou uma pessoa que sou de processos, certo? Então, meu processo de redenção 8 anos terminou e a eleição é no próximo ano, né? Nós estamos em 2025. O meu momento aqui agora, qual é? Primeiro, ouvir, certo? As pessoas, vou ouvir meu pai, vou ouvir meu avô, vou ouvir a minha esposa, saber o que é que ela pensa disso, ou escutar a minha mãe, né? Para as pessoas que estão me assistindo, algo importante que eu gosto de frisar. A minha sucessora, ela foi uma mulher. A linha. Certo? Selma, o nome dela. Desculpa. Selma, uma mulher. E eu sou muito estratégico nas escolhas que eu faço, porque eu vejo que muitas pessoas elas se apossam desse discurso, mas na hora necessária de tomar parte disso, tomam decisões secundárias. Por 2 motivos. Primeiro, quando foi as discussões da sucessão, eu ainda não era casado. Então havia uma possibilidade de eu indicar a minha namorada, que hoje é minha esposa. E não foi o caso. Eu indiquei uma pessoa, como eu falei no início, que eu visualizava que tinha capacidade e competência para dar continuidade ao meu trabalho. E segundo, eu acredito muito no trabalho das mulheres. Certo? Então eu escolhi uma mulher para dar sucessão ao meu trabalho, como durante a minha gestão, durante uma parte relevante, o primeiro escalão, a maioria eram formados por mulheres. Ou seja, por que eu estou dizendo isso? Que na minha vida, homens são importantes, mas também as mulheres também são. Então, durante essa oitiva que eu farei com meu pai, meu avô, com a minha esposa, com a minha mãe, é que nós vamos discutir como é que vai ser 2026. Eu acredito muito na política, como eu falei para você, eu sou jovem, gosto muito de sonhar, certo? Sonho na política, acredito nas pessoas. Estou na política hoje, e reafirmo, porque trabalho pelas pessoas que mais precisam, e essa será sempre a minha luta, certo? Quer no executivo ou no legislativo? Executivo ou no legislativo, onde eu for, onde você vê o Davi, onde você visualizar onde eu estarei, você vai ver alguém que vai estar trazendo solução para esse público. Esse é o meu chamado. Aonde for, esse é o meu chamado. Porém, eu gosto muito de falar que eu também não sou um cara vaidoso, não vai ser algo que será algo que simplesmente será o que eu terei que fazer. Eu vou orar, a se candidatar, vou orar, Deus, para me dar discernimento, mas eu sempre gosto de escutar meu líder político, meu pai, vou escutar o meu partido, os meus líderes políticos e visualizar se tem espaço para isso, o que é que o povo do meu estado escuta disso. Meus parceiros políticos, né? Não pode ser um projeto simplesmente do Davi. Eu quero ser candidato. Para mim, a política não funciona assim. Às vezes ajuda mais não se candidatando às situações, né? Eu sou uma pessoa de grupo. Quem está na política tem que entender que nós somos de grupo. Então, eu vou escutar todo o meu grupo político, escutar meus líderes políticos, e se nós entendermos que o meu nome, certo? Ele concentre, né? E agregue uma possibilidade de ascensão política, que esse seja o momento, nós estamos à disposição. E, obviamente, né, o mais importante, se for da vontade do Pai, nós estaremos juntos e com toda a garra para poder buscar a representatividade do povo cearense, que é minha terra, o meu estado, todo mundo sabe do amor que eu tenho pelo Ceará. Eu que conheço praticamente não, mas tenho muitos amigos em todo o Brasil, e onde eu vou falo do meu estado, falo da minha cidade, em Brasília, em São Paulo. Semana passada estive em São Paulo, estive no Rio de Janeiro,
Tive no Rio Grande do Sul, porque, enfim, já estudei em vários lugares, mas como eu falo, o Ceará, para mim, é o melhor canto do Brasil, o melhor canto do mundo, e nós vamos evoluir muito nos próximos anos. E, se Deus quiser, como eu falei, o que eu sonho. Eu sonho que a nossa sociedade, o nosso povo, ele possa, de fato, melhorar. Eu falo na minha cidade que o meu... Davi, que foi que você perguntou, qual é o seu maior feito em redenção? E eu sempre digo, para mim, independente de obras, o meu maior feito foi melhorar a vida das pessoas que mais precisam. Esse foi o meu maior feito, porque a maior obra que eu fiz não foi cimento nem pedra. Eu consegui fazer obra no coração das pessoas. Porque quando eu cheguei na minha cidade, o que as pessoas tinham era desconfiança, descrédito, desonra. E que nós deixamos ali na cidade um sentimento de confiança. Nós fizemos as pessoas voltarem a sonhar, e que é isso que eu quero sempre para os meus irmãos cearenses, meu povo, minha família, enfim, para aquelas pessoas que acreditam num futuro melhor. Muito bem, Davi Benevides. Nessa vibe eu queria lhe agradecer, já deixar aqui o convite para outros bate-papos. Foi muito bacana, gostei demais, sério. E aí a gente vai tocando aí a vida ao longo do processo. As suas rápidas despedidas, pode repetir o seu @ querendo, e até a nossa próxima oportunidade. Pois, gente, eu que agradeço, tá? Muito obrigado aí pelo convite, espero que você tenha gostado aí da nossa conversa. Estou sempre à disposição aqui para conversar um pouco de política, mas também de qualquer assunto, certo? Gosto de falar de tudo um pouco. Como o Erivaldo falou, quem ainda não me conhece, quer me conhecer um pouco mais, pode me seguir nas redes sociais, no TikTok, no Instagram, no Facebook, certo? Só dar só escrever lá, Davi Benevides. Conto com vocês, muitíssimo obrigado, um beijo no coração, mas como eu sempre falo, que Deus possa estar cada vez mais presente na vida de todos vocês. Um abraço. Muito obrigado mais uma vez, Davi. E assim chegamos ao final da edição de hoje do programa Política. A todos o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.